Olá, eu me chamo Caio Brainer. Juntamente com meu amigo Felipe, nós somos do curso de História da UFRPE e o intuito desse vídeo aqui é analisar os movimentos de resistência, ou seja, os movimentos das camadas populares que ocorreram durante a Idade Média. No caso aqui nesse vídeo, o que é que a gente vai ver? A gente vai dar uma analisada no contexto geral, no primeiro momento, e também vamos dar exemplos de algumas revoltas que ocorreram para que o nosso alunado possa compreender um pouco o porquê de existir revoltas, de acontecer revoltas e rebeliões no contexto da Idade Média e quem eram esses sujeitos que estavam agitando o cenário feudal. Bom, gente, para a gente poder analisar as formas de resistência e os movimentos populares que acontecem na Idade Média, nós temos que fazer, assim como todo processo histórico, uma breve análise do contexto social, econômico e político que estava acontecendo ali na Idade Média e lembrar também que esses movimentos populares, eles ocorrem, a maioria deles, já depois do ano 1000 ali, quando o feudalismo está se desenvolvendo e está se concretizando nas regiões da Europa. Mais precisamente no lado ocidental da Europa. Então, a gente sabe que com a queda do Império Romano, por volta ali do ano 476 da nossa era, as regiões que antigamente compunham o Império Romano do Ocidente, elas vão estar agora, até mais ou menos o ano 768, com o advento do imperador Carlos Magno, com o poder político todo descentralizado na mão de vários reis que detinham o controle sobre o seu território. Esses reis geralmente eram de origem germânica, que eles vinham de todos os lados ali do Império Romano e conseguiram invadir, já sabendo também que o Império Romano já estava passando por uma crise administrativa e que possibilitou um maior avanço desses povos nesse local. Então a gente tem o Carlos Magno, que consegue centralizar e ter autonomia sobre esses reinos por um breve tempo, porque com a sua morte o Império Carolíngio vai passar por crises sucessórias, ou seja, os seus descendentes não conseguem manter o controle sobre esses territórios. E o que vai acontecer é que essas regiões que antes tinham autonomia, que de certa forma perderam com o advento do Carlos Magno, após essa crise sucessória, essas regiões voltam a ter suas independências, se configurando em vários condados, principados e também ducados. E aí, dentro desse cenário, o que a gente pode observar é que o grande fator socioeconômico que vai dizer quem é que tem mais propriedade assim de riqueza dentro dessa sociedade justamente vai ser a terra. Terra essa em que nossos personagens mais abastados dentro da lógica social feudal trabalhavam e frequentemente sofriam na mão dos senhores dessas terras. E como é que funcionava essa lógica feudal? A figura mais importante que estava no topo dessa sociedade, tirando a igreja aqui nessa análise, porque ela configura uma grande senhora feudal dentro dessa lógica e que detinha vários feudos, era justamente um nobre de escala mais alta, podia ser um rei ou um duque, e esse rei cedia uma parcela de terra ou a jurisdição daquela terra sobre os camponeses para outro nobre, configurando assim uma troca horizontal, ou seja, dentro da lógica nobre. Em troca, esse nobre, para que a terra era cedida, devia ao seu senhor, no mínimo, serviço militar quando fosse preciso, e também outras obrigações. Mas aí,
Qual era o papel do servo dentro dessa lógica? O que era o seu camponês nessa lógica, nesse sistema? O camponês nada mais é que a pessoa que trabalha dentro dessas terras e que vai sofrer grande exploração econômica e vai sofrer várias também obrigações, impostos vão ser cobrados dessa população, o que vai acarretar e vai ser uma das maiores causas das revoltas que vão acontecer mais tarde. É importante também salientar que ocorre transformações a partir do século XI, principalmente por causa de técnicas agrícolas, como por exemplo o sistema trienal, a trelagem dorsal e também o uso da charrua, o que consequentemente vai causar um aumento populacional, vai gerar um excedente também, o que vai acarretar consequentemente num renascimento urbano, ou seja, as cidades voltam a ser um palco importante que vai ter um dinamismo econômico por causa dessas transformações rurais, que vai possibilitar um excedente e criar novas classes de pessoas que fugiam do campo, podendo ser nobres ou não. Nobres aqui no caso, pessoas que empobreceram e que viam na cidade uma saída para melhorar sua condição social e econômica. Ou podiam ser apenas servos que fugiam do campo, justamente para fugir dessas obrigações e desse sofrimento que eles viviam. Mas, voltando para os usos e abusos dos senhores para com os servos, eu queria citar algumas das obrigações que existiam. Uma delas é a covéia. O que é a covéia? Além do servo trabalhar na sua terra, no caso para a subsistência sua e da sua família, eles também tinham que trabalhar na parte senhorial, na parte que pertencia ao senhor, e desenvolver atividades como colheita e plantio, derrubar árvores e até conserto de estradas, entre outros. Chegando até ter uma taxa de quando o servo morria, o senhor receber um bem mais valioso da sua família como uma forma de pagamento também. E, além disso tudo, o servo também estava sujeito a ser preso ou então castigado fisicamente. E isso tudo gerou um sentimento de coletivismo entre esses servos e camponeses, fazendo-os se juntar para assim lutar contra a opressão vinda dos senhores. A gente precisa entender também que nesse contexto inexistiam leis e também forças públicas para poder aplicar determinadas leis. Então toda essa tradição, todo esse costume era o que reinava nessa época. Então os conflitos eles ocorriam geralmente quando os senhores determinavam obrigações que os homens do campo não estavam habituados a fazer. Um exemplo claro disso aconteceu na Normandia no ano de 996, sob o governo de Ricardo II, quando os servos resolveram explorar por conta própria as florestas e rios, que eram áreas reservadas ao domínio senhorial. A partir daí a guerra foi decretada, e aí os revoltosos reuniram-se em assembleias locais e elegeram até representantes para essa assembleia local. E aí o movimento se alastrou, sendo que foram largamente reprimidos quando o tio do duque, Raul, conde de Évreux, acompanhado de guerreiros armados, massacrou todos eles, ou a maioria deles. É a partir daí que séculos mais tarde registraram-se movimentos revoltosos e também multiplicaram-se as fugas e ataques e roubos também. E essa fuga geralmente eram de camponeses indo para as cidades em busca de uma nova vida. Então, dentro do contexto das cidades, existiam essas comunidades urbanas. Essas comunidades urbanas, elas precisavam de uma carta de franquia, que era um documento em que o senhor reconhecia o direito de administração dessa comunidade, além de estabelecer obrigações fixas da parte dos habitantes, que configuravam uma certa liberdade. Mas aí, como a gente pode ver, novos movimentos, novas revoltas vão acontecer também no contexto das cidades, porque muitas vezes os condes não reconheciam esse documento
para certas comunidades urbanas. É o caso da Revolta da Colônia, na Alemanha, em 1074. Essa cidade não possuía a carta de franquia e estava sujeita à autoridade de Anon, que era um arcebispo local. Certo dia, um mercador iria sair de barco pelo rio Reno para vender suas mercadorias. Anon exigiu que ele desviasse o curso para levar um bispo até a região de Münster, que no caso era muito mais distante de onde o mercador iria. Então, o mercador ele negou a ordem de Anon e então ele decidiu puni-lo, desencadeando toda uma rebelião, ou seja, a comunidade entrou dentro dessa revolta. Só que, com a ajuda de outros senhores e vassalos, Anon venceu e ainda exigiu dos moradores uma multa bastante alta. Isso nos mostra que, em geral, os senhores sempre negavam essa carta de franquia. Eles queriam ter o controle dessas comunidades urbanas, porque, querendo ou não, era uma novidade e também era uma novidade um tanto perigosa para eles. Então, por volta do século XIII, as comunidades urbanas já tinham alcançado relativa independência do poder senhorial. Geralmente, elas possuíam um conselho, que era um órgão administrativo municipal encabeçado por uma figura chamada magistrados, que estes eram líderes das comunidades, e aí eles afetavam as atividades ligadas à vida urbana, ou seja, manutenção dos edifícios públicos, tomava conta dos mercados e feiras, controlavam preços, salários e condições de trabalho, e eles tinham um certo prestígio e influência. Geralmente esses caras eles eram chamados de magnatas. Por quê? Porque eles eram pessoas de famílias nobres que deixavam o campo para viver na cidade. Eram possuidores de terras ou eram ligados ao grande comércio e também ao empréstimo. Também dentro das cidades existia um grupo dos burgueses, dos comerciantes, que eram organizados em associações chamadas guildas, que eram associações profissionais formadas por eles, que eram, por consequência, mestres de cada ofício e que de certa forma também gozavam de prestígio e influência. E o que a gente pode concluir disso tudo é que tanto no campo quanto na cidade existiam formas de opressão para com as camadas mais pobres da sociedade, possibilitando assim que esses indivíduos mais pobres, menos ricos, quase sem nada, socialmente e economicamente falando, pudessem despertar um sentimento de revolta, buscando assim melhores condições de vida. Então, a inquietação social durante a Idade Média foi um fenômeno bem complexo, que surgiu através de uma combinação de fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. Durante o período que abrange mais ou menos do século V ao século XV, a sociedade era organizada através de um sistema feudal, com estratificações em diferentes camadas, cada um com seus próprios direitos, deveres e privilégios. A desigualdade econômica era uma das principais fontes dessa inquietação social. A maioria da população vivia nas áreas rurais, como camponeses, trabalhando em terras pertencentes à nobreza ou à igreja. Eles frequentemente enfrentavam altos impostos e obrigações feudais, como trabalhar nas terras do senhor feudal. E isso dificultava, a melhoria de suas vidas e também gerava insatisfação. Nas cidades também ocorria essa agitação social. O crescimento do comércio e das guildas de artesãos deu origem à burguesia, uma classe emergente que buscava mais autonomia e influência política. Os membros dessas guildas frequentemente protestavam contra as restrições das autoridades locais e dos senhores feudais, reivindicando direitos e benefícios econômicos. Além das questões econômicas, fatores religiosos contribuíram para essa inquietação social. Movimentos heréticos e a reforma protestante,
questionaram a autoridade da Igreja Católica, levando a conflitos religiosos e políticos. As epidemias, como a peste negra, no século XIV, também afetaram significativamente a agitação social. A perda populacional resultante dessas doenças impactou a força de trabalho e gerou escassez de mão de obra, dando aos trabalhadores rurais e urbanos uma maior capacidade de negociar por melhores direitos, né? Alguns exemplos dessas revoltas foram, por exemplo, um episódio muito interessante na história da Alemanha, que foi a revolta dos camponeses alemães, que aconteceu de 1524 a 1525. Um pouco depois de Martinho Lutero dar início à Reforma Protestante, né, durante o período do Sacro Império Romano Germânico. Esse foi um dos mais notáveis levantes camponeses durante a Idade Média. Os camponeses alemães se rebelaram contra as pesadas obrigações feudais, os impostos opressivos e as injustiças sociais. Liderados por figuras como Thomas Müntzer, os camponeses buscavam reformas religiosas e sociais, reivindicando uma redistribuição da terra e uma maior influência na política também. Entretanto, essa revolta foi brutalmente reprimida pelas autoridades e resultou em milhares de mortes. Outro exemplo também, a revolta de Wat Tyler, em 1381, na Inglaterra, né, que foi um levante liderado por camponeses e artesãos que protestaram contra as altas taxas e as leis trabalhistas restritivas e também a exploração feudal. A revolta ganhou destaque quando os rebeldes marcharam para Londres e conseguiram negociar diretamente com o rei Ricardo II. Embora suas demandas iniciais fossem atendidas, a revolta foi posteriormente suprimida e os líderes foram executados. Outro exemplo que a gente conhece também foram as cruzadas populares, né? As cruzadas tiveram objetivos de conquistar a chamada Terra Cristã, né? Que era o modo como os cristãos referem-se à Palestina. E esses levantes frequentemente foram reprimidos com violência, mas visavam melhorar a vida dos camponeses e promover uma distribuição mais equitativa dessa riqueza. Então, resumidamente, a agitação social na Idade Média decorreu de desigualdades econômicas, tensões religiosas e políticas, assim como das difíceis condições enfrentadas pelas classes mais baixas. Movimentos e revoltas buscavam transformações, embora não sempre alcançassem sucesso, né? Devido à alta influência do sistema feudal e das elites dominantes.